Andressa Malman, da tribuna. Bom dia, colegas. Sei que está todo mundo cansado, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu vou falar hoje sobre o caso que está sendo investigado em Canoas, da ex-secretária do Bem-Estar Animal. Está sendo feita uma investigação pela Polícia Civil, que se chama Operação Carrasco. E essa investigação, ela abarca eutanásias irregulares e desvios de verba impedidos por PIX de casos. Eu fico muito preocupada com essas questões, porque todos sabem aqui que eu também presido uma ONG, e essa cidade tem muitas ONGs e protetores sérios, tá? E esse caso, e não só esse, já vou falar do que também faço um comparativo, mas esse caso tem respingado e manchado ONGs que trabalham seriamente, porque agora elas não recebem mais ajudas, né? Num passado não muito distante, aconteceu um caso semelhante em Caxias, colegas. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2016, por volta de 2016, o município assumiu como herança o canil municipal. Mas antes, quem cuidava desse que hoje é o canil municipal era uma ONG. ONG essa que foi a única e que relata que é a pioneira, né, que recebeu verba pública, única ONG. E nessa ONG, eu vou pedir que a Cíntia passe para vocês as imagens. Nós tivemos um caso bem semelhante, falando da alimentação, dos animais, do tratamento com os animais, animais não tratados, animais em sofrimento. Pode passar mais uma, Cíntia. Esse Rottweiler é um caso que ficou muito conhecido na época, não sei se vocês lembram, mas esse cão viveu e morreu em sofrimento. O cão do lado, os paraplégicos, falando em limpeza, medicações. Pode passar, Cíntia, a outra imagem, eu vou falar um pouco dessa também, que foi uma imagem chocante em 2016. Esses casos apareceram na mídia. Mídia é essa que não era muito semelhante agora. Agora nós temos uma potência de força muito maior, né? De redes sociais, de leis. Olha só como é importante falar sobre política pública na causa animal, gente. Porque naquela época nós não tínhamos leis de amparo a maus tratos, a bem-estar animal e toda essa questão que nós temos agora. Vereadora. Já lhe passo, vereador. Já lhe passo também. Olha só a importância. O caso de hoje, de Canoas, está sendo investigado porque nós temos já políticas públicas para isso. Nós temos leis de combate a maus tratos e de bem-estar animal, e nessa casa nós estamos todos construindo um novo mundo para esses animais nessa cidade. Mas, lá em 2016, para mim, Andressa, essa é uma opinião pessoal, que eu falo aqui porque eu vi que muitas protetoras nessa época, elas foram caladas. Elas foram caladas porque elas foram processadas, colegas, processadas por injúria e difamação, por ter denunciado o caso. Protetoras que não têm condições foram processadas por essa ONG, porque alegaram que o Ministério Público disse que não era maus tratos. Ok, o Ministério Público disse que não era maus tratos. Eu, Andressa, não vejo bons tratos aqui. E vou falar de um cão especificamente, que é o primeiro da foto, o cão preto, que não tem os olhos. Esse cão, eu retirei de lá. Eu adotei dentro dos critérios que a ONG requisitava. Sabe qual é que era um dos critérios, vereadora Andressa? Um dos critérios era o pagamento. Eu acho que a sociedade tem que saber e tem que relembrar algumas coisas. O pagamento. Sem raça definida, animais sem raça definida tinham que pagar uma taxa de R$60 para adotar, vereadora, para adotar, como uma forma de ajudar. Espera aí, tu já recebe verba pública, doações de toda a comunidade que se penaliza com a situação dos animais, que, inclusive, ONG essa que se dizia abolicionista, mas mantinha 1.600 animais em corrente de meio metro.
tá? Animais de raça tinha uma diferença, olha só, preconceito inclusive com os animais. Sem raça definida, R$ 60 a taxa. Com raça definida, estranho, né? De raça, R$ 150 a taxa. Essa taxa era para adoção, junto com os requisitos que tu tinha que ter para passar no teste, né? Então, eu coloco aqui a minha indignação, porque esse caso, na minha opinião, mesmo que... sempre é dito, né, quando é contestado sobre essa ONG, mas aconteceu isso em 2016 e não sei o quê. Sim, mas não configurou maus tratos. Para mim, isso não é bons tratos. Aí eu vou falar do Hipólito. O Hipólito, esse cão preto, que foi adotado, que eu paguei uma taxa de R$ 60 para poder retirar ele dali, tá? Ele tem 13 laudos de maus tratos. A clínica é soberana ou não é soberana? Existe algo maior que um veterinário para laudar maus tratos? 13 laudos. Esse cão ficou meses sem levantar a cabeça por causa da corrente pesada. Ele não enxergava, não tinha dentes. Infelizmente, ele veio a óbito no ano passado, mas olha só o quanto ele resistiu com bons tratos. De 2016, de junho de 2016 até o ano passado, o Hipólito era a raiz viva dessa tragédia que aconteceu em 2016. As fotos ao lado, vocês reconhecem, já que não pode falar essa palavra, porque senão a gente pode ser processada, né? Vocês consideram bons tratos, colegas? Sua parte, vereador Juliano Valim. Vereadora, parabéns parabéns pelo tema abordado. As fotos falam por si, né? Isso é uma lástima, né? Isso aí é um descaso, é algo que tem que ter punições, tem que ter leis severas e, de fato, quando existe uma denúncia na Secretaria do Meio Ambiente, enfim, os órgãos competentes têm que ser cumprida a lei, não pode ser camuflado, não pode dizer que está sendo feita uma investigação, uma análise, mas na prática não funciona. Então, enquanto não tiver algo eficaz, 100%, jamais vamos ter uma solução. Mas a persistência, a sua luta é muito nobre. Somos parceiros, porque eu diria que na Câmara você é um grande exemplo. Acho que pela primeira vez temos aí uma vereadora ou vereador, enfim, que assuma e mata no peito essa causa, né? E como eu admiro o vereador Iago, a vereadora Dani Mello, que também tem um trabalho exemplar no papel de fiscalizadores. Então, cada vereador tem uma temática. E você, eu tenho um grande exemplo por ser uma mulher exemplar, uma vereadora exemplar no segmento da causa animal. Parabéns. Muito obrigada, vereador Juliano. Sua parte, vereador Iago. Parabéns pelo tema, mais uma vez, né? Só dizer, pelo que a senhora começou no início da fala, né? Falando sobre o caso ali de Canoas, né? Eu fiquei triste que alguns portais ali de comunicação acabaram politizando o tema, né? E jogando, né? Ali até para as costas do deputado federal Zuco, pela indicação lá e tal. Aqui, quando a gente teve aquele abandono daquele animal, a gente não culpou o Adilógio, não falou que é ele que tem que ir para a cadeia, né? Porque pessoas erram, a prefeitura é grande, o governo é grande, o país é grande, sempre vai ter gente que erra. E quem erra tem que ser punido, né? Que tenha o ampla defesa e contraditório e ela seja punida. Mas aqui, fazendo um adendo, tem pessoas igual a senhora, que é observadora, né? E nasce para coisa, como, por exemplo, a procuradora Laíse, que no meio de tantos milhares e milhares de resgates, ela notou a falta de um, né? Que ele tinha o nome de Paçoca e agora foi batizado de Baltazar. E no meio daquele milhares que estavam ali naqueles resgates, e não preciso dizer a correria que estava em Canoas, ela sentiu a falta de um e iniciou uma investigação por conta própria, onde foi descobrir que essa pessoa tinha sumido com aquele animalzinho e deu todo esse embrolho ali. Então, uma procuradora que tem um tino para coisa, hoje adotou o Paçoca, está dando entrevista aí com ele, e aqui vai o parabéns para ela e para pessoas como a senhora que lutam para mudar esse país aí para melhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Uma declaração de líder assim que possível, presidente. Falando sobre... Dando continuidade ao que o senhor falou, vereador Iago, é uma coisa que eu também quero deixar claro. A causa animal, ela virou o palco dos abraçadores, né? Os abraçadores da causa, que agora adoram, que agora estimam, né? E a gente precisa ter um olhar muito grande nós, também, enquanto fiscalizadores, temos que ter um olhar muito grande em relação a essas coisas e conseguir entender e identificar quem nós podemos e quem nós não podemos ajudar. E aí, o senhor falou em politizar as coisas, né?
E eu lhe digo, sinceramente, fiquei muito chateada também, porque do que sabemos... Segue em declaração de líder, vereadora Andressa Malman, da bancada do PDT. Obrigado, presidente. Pelo que sabemos, foi investigado por uma procuradora de justiça. Então, lembrando, a procuradora de justiça do Rio de Janeiro iniciou uma investigação através do cão, que o vereador Iago falou aqui, do Paçoca, antigo Paçoca, que agora é o Baltazar. Essa investigação começou porque, na época das enchentes, o que foi muito antes, então, também não sabemos o quanto antes foi, está sendo investigado justamente isso, mas sabemos que na enchente ainda, esse cão deveria estar na Ubra, chipado, com o cartazinho de adoção, como a procuradora falou, e ele não estava lá. Gente, essa busca por esse cão foi incessante. Precisou de justiça, precisou de mandado, eram endereços diferentes, né? Graças a esse cão é uma referência que salvou agora muitas vidas, né? Mas graças a essa investigação iniciada por essa procuradora de justiça que nós chegamos aonde chegamos e conseguimos enxergar a realidade da causa em muitos locais. Independente de ser secretária, ex-secretária, isso já era praticado anteriormente e isso ficou provado por uma procuradora de justiça. Não foi por uma ONG ou por alguém que tomou o partido e disse que foi lá investigar. ONG não investiga, não. ONG denuncia, mas ONG não tem poder de investigação. Então, que fique claro que quem abriu essa investigação e fez essa denúncia foi a procuradora do Rio de Janeiro. Isso é porque tem muita gente ganhando palco e usando dessa pauta tão triste, num caso tão lastimável. E pior, eu vou dizer uma coisa para vocês, colegas. Quem está usando esse palco é essa mesma ONG. Foram a Canoas averiguar a situação. Sério? Colega? Sério? Seu à parte, vereadora Daiane. É inadmissível o que aconteceu aqui em Caxias do Sul, né? Com essas imagens que tu nos traz, vereadora Andressa. E a gente tem que lhe parabenizar, porque a gente precisa de alguém da causa para falar sobre a causa. Infelizmente, a gente não conhece muito da realidade do que aconteceu em anos anteriores, mas só vendo isso embarga a voz da gente. E a gente não pode deixar que cenas como essa se repitam. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso, falar sobre políticas públicas, falar sobre legislação e falar sobre fiscalização. Porque daqui a pouco, se tivesse uma fiscalização forte, isso daí não teria ocorrido. Infelizmente, aconteceu. Então, lhe parabenizar pela causa. Domingo nós estávamos no centro e várias mulheres vieram falar comigo, perguntar como é que era trabalhar com a senhora, porque, né, porque conhecem a causa, porque são da causa. E eu disse, né, falei o que falo aqui praticamente diariamente. Gosto muito de trabalhar com a senhora, acho uma pessoa séria, né, comprometida com a causa realmente e que está propondo várias situações, inclusive de legislação. Falei para elas e elas ficaram muito contentes, lhe mandaram um abraço, tá? Parabenizar por trazer esse tema que precisa cada vez mais ser discutido. Vereadora. Obrigada, vereadora Daiane. Eu me emociono porque nessa casa eu me senti muito acolhida com essa causa que vocês sabem que ela é muito complicada, ela é muito difícil de lidar. Ela lida com vidas, todos vocês lidam com vidas, mas elas lidam com vidas que ninguém enxerga ou que agora está sendo visto, né? Então, obrigada, vereadora Daiane, pelo carinho, colegas que vocês têm comigo. E sim, a verdade precisa aparecer, porque isso está sendo usado como uma cortina de fumaça. E eu já deixo avisado. Isso aconteceu em 2016. Eu estive lá. Esse cão tem laudo. Eu vi o Rottweiler morrer. Eu vi essa cachorrinha com a boquinha aberta dias morta numa casinha acorrentada pela ONG abolicionista e pioneira da cidade. ONG é essa que agora, por sua presidenta, esteve em Canoas averiguando e publicando. Meu Deus, que caso é esse? Olha o olhinho do gato. Sério? Sério?
Vocês sabem o quanto eu protejo as ONGs e as protetoras aqui dentro. ONGs e protetoras sérias estão sendo manchadas por esse passado horroroso e ainda traz à tona e as pessoas vêm me dizer, sério que elas tiveram coragem de ir lá? Pior, sendo elogiadas porque estiveram no local, graças a Deus vocês denunciaram. Sério que vocês vão fazer mais uma cortina de fumaça para todo esse holocausto que aconteceu em 2016? Eu não vou fazer, eu não tenho medo. Injúria, difamação, me processa, eu fui a única que não foi processada. Me processa, então. Porque essa verdade, mais 3 horas de verdade, de gravação desses pobres, desses animais, que nunca foram reconhecidos porque não existia uma investigação, em função, justamente, vereadora Daiane, de políticas públicas que não existiam na época, agora existem. Agora existem e eu vou ficar de olho nessa cortina de fumaça e não vou deixar vocês se criarem de novo. Vereadora Aldonei, sua parte. Uma parte, vereadora. Vereadora Andressa, parabéns pelo tema, parabéns pela sua luta nessa causa. Eu, quando recebo demandas nesse sentido, sempre lhe procuro e você, de imediato, tem nos atendido, tem atendido o meu gabinete. Então, você hoje, para nós, aqui é referência nessa causa, que é muito importante. A gente tem que trazer à tona tudo o que acontece e a gente sabe que existe maus tratos, a gente sabe que pessoas, daqui a pouco, no momento oportuno, adotam um bichinho, pegam um bichinho pequenininho, daqui a pouco ele cresce, já não dão aquela mesma atenção e ele vai ficando lá de canto. Essa fiscalização também nas ONGs é fundamental, porque como tem pessoas boas, pode ter pessoas ruins. Então, esse trabalho que a senhora faz é um trabalho de fundamento. Parabenizo, continue assim, que você vai realmente honrar muito as pessoas que fazem esse trabalho pela causa animal. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereadora Aldonei. Sei que o senhor também é muito empático com essa causa. Seguidamente me passa situações que acontecem também no interior, né? Que não tem um abraço tão grande como temos aqui dentro da nossa cidade, né? Com mais veterinários, com mais atendimento. E o senhor é solidário à causa animal e eu fico muito contente com isso, vereador. Vereadora Andressa Marques. Vereadora Andressa, Permite uma parte, se possível. que triste saber que isso já aconteceu na nossa cidade. Porque muitas vezes nós não temos noção e a gente vê as coisas acontecendo por aí, eu sempre digo, nos causam indignação. Mas às vezes a gente tem uma situação do lado que é tão ruim quanto e a gente não percebe. Então é importante que a senhora nos traga isso para que a gente saiba e para que a gente não permita que isso aconteça novamente no município de Caxias. Que bom saber que nós evoluímos em relação a políticas públicas e que hoje a gente está num outro momento da causa animal, apesar de também saber que tem muita coisa ainda para avançar. E fico muito feliz de saber que tem uma vereadora séria nessa casa que trata desse assunto. Porque estava aqui dividindo com a vereadora Estela, sei que outras pessoas ocuparam esse espaço em nome da causa, mas que depois foram aparecendo informações que foram trazendo as irresponsabilidades também que essas pessoas por hora faziam, né? E também essa questão das ONGs. Sabemos que as ONGs, a maioria delas ocupam e fazem coisas que o poder público deveria fazer e não faz, mas também sabemos que nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, lhe parabenizar pelo trabalho e que a gente siga trabalhando por fortalecer as políticas públicas aqui na nossa cidade cada vez mais nessa causa. Obrigada, vereadora Andressa. Vereador Ramon. Vereadora Andressa, parabéns pela sua causa, parabéns pelo seu empenho. Eu, como membro da Frente Parlamentar, a senhora é muito engajada sempre nos projetos, sempre ouvindo muito as ONGs. Eu acredito que a senhora tenha influenciado positivamente na construção do DPA, que vem atuando significativamente na nossa cidade. Agora nós temos, inclusive, um aplicativo ali, um telefone que realmente funciona. Parabenizo também as servidoras que lá estão. E quando a gente se une para fazer o bem, as coisas vão acontecendo. E eu gostaria que o canil ele saísse do papel e eu tenho certeza que ele vai sair com a ajuda da senhora. Muito obrigado. Com certeza, vereador Capitão Ramon, é uma luta nossa, né? É uma luta de muitos anos e que fique claro, mais uma vez, até já que o senhor citou sobre isso. De 2016 para cá, quem assumiu foi o município. Em função dessa denúncia de maus tratos, o município assumiu a herança de mais de 1.000 animais. Lembrando que o canil municipal hoje tem o nome de canil municipal e nenhum outro nome que é destinado para ser destinado doações. Seu à parte, vereador Becker.
Muito rapidamente, só para contribuir, eu quero parabenizar e agradecer, porque toda vez que alguém precisa nesta casa, aqui a gente procura a senhora, que é referência na causa animal. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade, pela equipe que a senhora, ao decorrer do tempo, agregou, e independente de horário. Né? No outro dia mesmo ali, precisei, o Coronel Becker, que vinha de Vacaria, teve uma situação na estrada, né? Liguei para a senhora, falei com a sua equipe ali, de imediato foram lá e fizeram um resgate. Então, parabenizar e agradecer por a senhora estar defendendo e lutando por essa causa que é sensível, né? Que não é vista pelo grande número da sociedade. Então, parabéns e muito obrigado. Obrigada, vereador. Finalizando, presidente, só terminou meu tempo, eu gostaria de ler somente uma parte que eu achei bem interessante todos os vereadores saberem. Qualquer entidade de proteção animal pode ter acesso a todos os laudos de eutanásia realizados em seu município. Que fique o recado. Isso está previsto na Lei número 14.228/2021. A lei acima diz que a eutanásia tem que ser justificada por laudo técnico responsável de controle de zoonose canil, gatil público, estabelecimento oficial de semelhante, precedido no exame laboratorial, quando for o caso. O artigo de lei diz e revela que a proteção animal deve ter acesso irrestrito, ou seja, podemos buscar por essas informações. Bom dia a todos, muito obrigado, colegas, obrigado, presidente. Seria isso. Obrigado, vereadora Andressa Malman. Encerrado.